Boa noite, gente. Que Deus abençoe vocês essa noite. Se você não deu uma boa noite aí para quem está do seu lado, dá uma boa noite para essa pessoa. Diz que bom que você está aqui, que bom que você veio. Seja muito bem-vindo a essa igreja, muito bem-vinda. A você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se você puder levantar sua mão assim para a gente ver. Tem gente aqui nos visitando, bastante gente, glória a Deus. Vamos dar uma forte salva de palmas aí para os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Pedro, muito prazer, sou lá de Itajaí, do CI lá em Itajaí, tenho a graça e a honra de poder pastorear os jovens lá de Itajaí e estar aqui nessa noite com meu amigo Carioca, Keila, esse casal que a gente ama, essa família que a gente ama, é muito bom. E eu quero compartilhar uma palavra com você, que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, que está lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 7. Quero falar com você nessa noite sobre comunhão, uma das coisas mais importantes da igreja, uma das coisas mais importantes que eu e você como igreja podemos ter, partilhar e compartilhar é da nossa comunhão. Então se você está com a sua Bíblia aí, abre ela lá em Atos capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos e, porque ia embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo medo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram o jovem vivo, o que muito os consolou. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem, obrigado, Deus, porque Tu és um Deus que se revela a nós, Tu és um Deus que fala conosco. Nós te pedimos nessa noite, Deus, para que o Senhor ministre os nossos corações, para que essa palavra se torne vida em nós e gere vida a partir e através de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, gente? Então tá bom. Quero falar com você nessa noite sobre comunhão, sobre a importância de eu e você estarmos conectados uns com os outros. Principalmente quando nós falamos sobre sermos igreja de Cristo, sobre sermos igreja, um corpo do Senhor nessa terra. E nos últimos dias Deus tem ministrado muito isso no meu coração, sobre a importância da comunhão, sobre nós estarmos juntos como igreja, principalmente porque eu e você vivemos dias ou vivemos uma vida de muita intensidade, de muita entrega, e alguns dizem que até de muita correria em muitas partes e em muitas áreas da nossa vida. Agora, uma vez que eu e você vivemos uma vida de igreja, e quando eu falo igreja, é realmente a vida da igreja, a vida do corpo de Cristo, a vida de ser igreja nessa terra. E durante essa mensagem eu quero falar com você alguns pontos muito importantes de como eu e você conseguimos e podemos ser igreja de Cristo nessa terra. A primeira coisa que precisa ficar muito claro a nós, a todos nós, é que sozinho nós não conseguimos ser igreja. Durante alguns tempos há se pregado uma mensagem ou tem se tornado uma cultura das pessoas falarem aquela frase de que eu sou a igreja. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sou a igreja. E aqui a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para você é que você sozinho não consegue ser igreja. Igreja é a unidade, igreja é o corpo, igreja é quando nós estamos em união e em comunhão. A verdade é que quando nós estamos sozinhos ou quando nós somos sozinhos, o máximo que a gente consegue ser é filho de Deus. Afinal de contas, Cristo morreu por nós, Cristo nos amou, Deus entregou o seu próprio Filho por nós para nos tornar filhos dele, para nos reconciliar com ele. Então nós somos filhos de Deus. Agora, quando eu e você nos reunimos juntos, nós somos igreja do Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará.
Então, igreja também não se limita a um prédio, igreja também não se limita a um encontro. Igreja pode ser você e a sua família reunidos na sua casa, igreja pode ser um reverb, igreja pode ser um connect, igreja pode ser um culto que você faz na sua empresa, aonde 2 ou mais estiverem, ali o Senhor está, ali existe uma extensão do corpo de Cristo. Então a primeira coisa que precisa ficar muito claro a nós, é que sozinho eu não sou igreja, sozinho eu não consigo ser igreja, sozinho eu não consigo fazer igreja. Então, o que eu e você precisamos? Estar na comunhão, estar na unidade, estar unidos. O bispo Bartolomeu sempre fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz que a igreja é muito comparado à Arca de Noé. Um monte de gente estranha, um monte de gente diferente, mas só tem salvação ali. Mas é ali onde nós encontramos ajuda, é ali onde nós encontramos socorro, é ali onde nós encontramos o auxílio para as nossas necessidades. Então essa é a igreja do Senhor. Agora, uma vez que nós estamos na igreja, uma vez que nós somos essa igreja, quando nós estamos juntos, como então ter assertividade na comunhão? Como então participar dessa comunhão de forma eficaz e eficiente? Afinal de contas, Deus não te criou para ser um consumidor do que essa igreja produz. Deus te convidou para participar do que Ele está fazendo nessa igreja, nesse tempo, nessa terra, nessa cidade. E o texto que eu li para você vai falar sobre um jovem que está diante daquele que é um dos maiores apóstolos que já pisaram nessa terra, Paulo, pregando uma mensagem, e a Bíblia vai dizer que essa mensagem que Paulo estava pregando era uma mensagem muito longa, era um discurso muito longo, e eu prometo para você que eu não vou dar uma de Paulo aqui, eu vou ser bem rápido para você não ficar com sono, mas esse discurso de Paulo era um discurso muito longo, e ali naquele momento, naquela casa, existia um jovem chamado Eutico, e esse jovem estava sentado em uma janela. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar e nos atentar quando nós lemos um texto como esse, é que muitas vezes, muitos de nós estamos assim, assentados na janela, vendo o discurso de alguém. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero deixar para você, é que Deus não te chamou para ser um espectador daquilo que Ele está fazendo. Uma coisa é clara, uma coisa é fato, Deus está fazendo algo. É perceptível, é visível, é palpável, é real, Deus está fazendo algo. É só você começar a conversar com as pessoas nessa igreja que você vai ver as coisas que Deus está fazendo. Agora, antes de vir para o culto, estava conversando com o Carioca e contando para ele o que nós estamos vivendo lá em Itajaí, ele compartilhando o que vocês estão vivendo aqui em Blumenau. Então, uma coisa é fato, Deus está fazendo. Agora, existem as pessoas que estão participando daquilo que Deus está fazendo e existem as pessoas que estão assistindo aquilo que Deus está fazendo. E você é uma dessas duas pessoas. Ou você participa, ou você só assiste. Ou você cai para dentro e vive, ou você fica sentado na janela assistindo aquilo que Deus está fazendo. E a verdade é que muitas vezes eu e você estamos nesse lugar de espectador. Nós vemos Deus abençoando o irmão, nós vemos Deus provendo na vida do outro, nós vemos Deus fazendo aqui ou fazendo lá, e parece que Deus nunca faz na nossa vida. É porque nós estamos em um lugar de espectador. Você sabe qual é o maior problema do espectador? É que o espectador, ele dá a vida, o espectador ele se entrega, o espectador ele se sente parte, mas ele não faz parte. Se você está aqui e você gosta de assistir, por exemplo, série, quem gosta de ver série? Você já assistiu alguma série e você ficou com raiva de alguém? Ou você ficou com um amor por alguém? Ou você ficou pensando, meu Deus, por que estão fazendo isso com essa pessoa? A vontade que dá é entrar dentro da televisão e fazer alguma coisa, porque estão cometendo uma injustiça. Mas você é espectador, você não pode fazer nada. Ou para as pessoas que gostam de futebol. Esses dias eu tive a incrível sensação que quem ama futebol um dia precisa ter na vida. Eu fui no Maracanã assistir um jogo do Flamengo. Tem algum flamenguista aí, não? Vocês estão felizes, né? Vocês até voltaram a amar o Gabigol agora, não é verdade? É incrível isso. E aí eu estava lá assistindo o jogo. E aí aqui de Itajaí, o máximo que eu fui foi no Marcílio Dias, cheio, com 4.000 pessoas, né? E aí todo mundo fala do Maracanã e aquela multidão de gente, não sei o quê. E aí eu mandei uma mensagem pro cara que eu comprei os ingressos, falei, cara, assim, ó, eu quero um ingresso, aquele ingresso de menino de apartamento. Sabe aquele ingresso que ninguém vai pisar no meu pé, aquele ingresso que eu vou ficar tranquilo. E aí eu fui lá, comprei o ingresso e a gente foi lá assistir o jogo. E eu entendi que não existe lugar tranquilo no Maracanã. É uma loucura, é cotovelada na cara, é gente gritando. E aí eu percebi outra coisa do espectador. O espectador é aquele que fica na beira do campo gritando.
Tira o fulano, coloca o ciclano, coloca esse aqui lá na outra ponta, tira daquela ponta e coloca nessa. E ele fica gritando. Mas qual que é o problema do espectador? Ele não pode fazer nada. Ele não consegue participar da ação. Quem pode fazer? O árbitro, o técnico, o jogador, até o gandula pode ajudar. Mas o espectador não. E muitas vezes eu e você estamos vivendo a igreja nesse lugar de espectador. Poxa, o pastor podia arrumar aquilo lá. Fulano podia fazer aquilo. Meu, o ciclano tinha que dar um jeito naquele negócio. Mas você é espectador. O espectador não consegue participar da história que está sendo escrita. E o que Deus quer fazer? Nos tirar desse lugar de espectador de uma vez por todas. Nos tirar desse lugar onde nós estamos assistindo o que Deus está fazendo e nos colocar em um lugar onde nós somos parte. Sabe, o que Deus quer fazer com você é te tirar do sofá da tua alma, do teu sofá espiritual e te colocar para dentro da história que Ele está escrevendo. E te colocar para dentro da história que Ele vai continuar escrevendo nessa cidade. São 6 anos de igreja. 6 anos ainda nós não vivemos nada daquilo que Deus prometeu para nós. Mas se você parar para conversar com as pessoas que estão aqui, quantas coisas já vivemos nesses 6 anos de igreja? Agora, você imagina se todo mundo que participar, sair desse lugar de espectador e começar a viver com intensidade aquilo que Cristo quer fazer. Eu não sei aqui em Blumenau, mas lá em Itajaí acontece um fenômeno, de que muitas vezes a igreja está cheia, mas os trabalhadores são poucos. Um sonho que nós temos para 2025 é abrir um terceiro culto no domingo, um culto às 5 horas da tarde. Não falta vontade, não faltam pessoas para ir no culto, o que faltam são os trabalhadores. As pessoas para tocar, as pessoas para ficarem com as crianças, as pessoas para fazerem o som, as pessoas para fazerem o que uma igreja precisa. Eu não sei se você já viu ou já percebeu quantas pessoas estão envolvidas para que um culto como esse aconteça. Quando eu cheguei aqui na igreja agora, eu ainda estava falando para o Carioca, a house ali estava cheia. Falei, mano, se todo mundo da house sentar e assistir o culto, a igreja vai lotar essa noite. Porque é o tanto de gente que precisa participar para que um culto, para que uma igreja como essa aconteça. Agora, quem são essas pessoas? Espectadores? Não, são parte. São os que chegam mais cedo, são os que saem mais tarde, são os que dão a sua vida, são os que se entregam. E o que Deus está nos chamando para ser nessa noite? Parte. Deus quer que eu e você venhamos a sair desse lugar de espectador e fazer parte. Fazer parte da história que Ele está escrevendo nessa cidade, fazer parte da história que Ele quer escrever através de você. Você já parou para pensar que Deus tem uma história que Ele está escrevendo nessa cidade, com essa igreja, com essas pessoas, e eu e você podemos fazer parte dessa história? Eu e você podemos ser parte dessa história. Agora, nós precisamos sair da janela. E uma coisa muito ruim de quem está na janela é que quem está na janela está nas beiradas, está nos cantos, está escondido. E um grande problema das pessoas que estão na janela é que muitas das vezes o coração dessas pessoas já está longe demais. É que muitas das vezes essas pessoas já estão distantes demais. Quem está na janela geralmente é aquela pessoa que está em cima do muro. Geralmente é aquela pessoa que não é nem quente e nem frio, é o morno. E Apocalipse, Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia falando que vocês não são frios nem quentes, pelo contrário, vocês são mornos. E por serem mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Olha o que Jesus está dizendo sobre as pessoas que estão na beirada. O bispo sempre fala uma coisa, e eu acredito fielmente nisso, que o muro é do diabo. Quem está no muro já decidiu estar fora. Então, essa mensagem para você nessa noite é te chamando para dentro. É te chamando para fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa cidade. E quando eu falo sobre igreja, não é sobre UCI, é sobre a igreja de Cristo em Blumenau. É sobre aquilo que Deus quer fazer em você e a partir de você e através de você. Então, o que eu e você precisamos fazer de uma vez por todas? Sair de cima dos muros da nossa vida. Sair das janelas da nossa vida. Você sabe que esse jovem, ele estava sentado nessa janela. E a Bíblia vai dizer que eles estavam em uma casa. E eles estavam no 3º andar dessa casa. O 3º andar é um lugar alto. O 3º andar tem pelo menos 10 metros de altura. Alguma coisa por aí. Se tiver algum engenheiro, algum arquiteto, algum construtor. Mas o 3º andar é um lugar alto.
E esse jovem, ele está sentado na janela no 3º andar. E eu não sei se você tem, mas eu tenho muito medo de altura. E para mim, me parece que assentar no 3º andar de uma janela não é a coisa mais inteligente a se fazer na vida. E uma das coisas muito importantes que esse texto nos mostra é que muitas das vezes, eu e você, quando nos assentamos nas janelas da vida, estamos nas beiradas da vida, nós estamos correndo risco. Você sabe qual é o maior problema de você estar nas janelas da vida, de você estar nas beiradas da vida? É porque você está correndo um risco gigantesco. Quando alguém dessa igreja te liga ou te manda mensagem dizendo: fulano, vamos embora, a gente precisa de você, vem para dentro, fica com a gente, cola com a gente. Não é porque você é alguém muito importante e você é alguém, um menino de ouro ou uma mulher de ouro, não. Muito pelo contrário, é porque nós sabemos o risco que é estar na janela. Todo mundo já esteve na janela de algum lugar da vida, todo mundo já esteve nas beiradas da vida alguma vez. Sabe, o mais doido de tudo é que Jesus nos chama sabendo quem nós somos. Pecadores, que erramos, que falhamos, que tropeçamos, que muitas das vezes até caímos. Então, Jesus não nos chama porque nós somos perfeitos. Jesus nos chama porque Ele quer que a gente faça parte. Jesus não me chama porque eu prego muito bem. Tem gente que prega muito melhor do que eu. Mas Jesus me chama porque Ele quer que eu faça parte. Agora, se eu não quiser, você acha que esse culto hoje à noite não iria acontecer? Agora, se eu falar: não, Deus, eu não quero. Você acha que você ia ficar sem ouvir alguma mensagem nessa noite? Mas quando nós entendemos que Deus nos deu a chance e a oportunidade de participar, muda tudo. Então, qual é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer? Sair de um lugar de espectador e começar a ser parte daquilo que Deus está fazendo. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer é sair das janelas, porque a janela é um lugar de risco. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe aquele momento que você está em um lugar muito alto, e você tem aquela sensação que vai cair, e dá aquele frio na barriga: ai meu Deus, foi quase. Por que eu estou falando isso para você? Porque quem cai, não está com a intenção de cair. Porque quem está com a intenção não caiu, quem está com a intenção se jogou, pulou. Quem cai, só estava na linha do perigo, só estava correndo risco, e caiu. Quem cai é a pessoa que corre no piso molhado. Ela não queria cair, ela só queria chegar mais rápido, mas ela assumiu o risco de correr num piso molhado, e ela caiu. Então, muitas das vezes eu e você não caímos porque queremos, não caímos porque estamos afim, porque quem cai, cai sem querer. Agora, como deixar de cair, ou como parar de cair? Sair dos lugares de risco. E aonde não existe risco? Na comunhão. E aonde não existe risco? Estando entre os irmãos. Porque se tem alguém aí do seu lado agora, e você sem querer cair da cadeira, no mínimo você vai esbarrar nessa pessoa. E essa pessoa vai dizer: meu Deus, fulano caiu, alguém junta ele. Agora, se alguém estiver muito lá em cima, muito longe, e cair, às vezes a gente nem percebe. Esse é o problema de quem anda longe, é que às vezes cai e a gente não vê. Esse é o problema de quem anda distante, é que às vezes cai e a gente não fica sabendo. Agora, quem cai e está do meu lado, é a minha responsabilidade juntar, é a minha responsabilidade ajudar. Então eu e você precisamos sair desses lugares de risco. Você sabe um outro ponto muito importante da janela? É que a janela dá sono. Porque a janela, as beiradas da vida fazem com que as coisas deixem de ser interessantes. Você sabe quando um culto como esse deixa de ser importante para você? Quando ele deixa de ser interessante. Quando você vem buscar a sua bênção e você não recebe a sua bênção. Quando você vem buscar a palavra que você pensa que precisa e você não encontra a palavra que você pensa que precisa. O problema é quando essa comunhão começa a ser para nós um lugar de interesse. Quando essa comunhão começa a ser para nós um lugar de ser servido e não servir. A comunhão é o lugar onde eu te sirvo, você me serve e nós servimos a Cristo. A comunhão é o lugar onde eu cheguei hoje e tinha alguém com uma lanterna sinalizando onde eu tinha que parar meu carro. Essa pessoa me serviu. E a minha forma de servir essa pessoa é no mínimo parando no lugar que ela pediu para eu parar. Você consegue entender? Tem alguém que chegou aqui muito cedo hoje e ensaiou, e tirou a música, e comprou um instrumento, e se dedicou, e se entregou. Essa pessoa está aqui para te servir.
o mínimo que você pode fazer é participar do momento da adoração junto com ela, porque ela te serve, você serve ela, e quando essa linha se conecta, nós servimos a Cristo. Consegue entender a matemática da comunhão, a matemática do corpo? Você está sentado agora numa cadeira que alguém alinhou. Você pode perceber que essa cadeira não foi jogada aí de qualquer jeito, alguém colocou essa cadeira exatamente nessa angulação, para te servir, porque essa é a forma mais confortável de você poder assistir esse culto. Qual é o mínimo que você pode fazer? Sai e deixa a cadeira do jeito que estava. Alguém te honrou, você vai honrar alguém, e a nossa organização honra Cristo. Então, são formas básicas de nós entendermos a vida da comunhão, a vida de ser unidade. Porque, vamos ser sinceros aqui entre nós, só entre nós, a gente é amigo, né, gente? A gente é amigo. Tem muita gente estranha. Não tem muita gente estranha? E a gente faz parte dessas pessoas estranhas. Olha para essa pessoa que está aí do teu lado, olha para ela. Vê como ela é meio estranha. Não é meio estranha? Mas ela é tua amiga, ela é teu amigo, foi Jesus que te deu ela. Foi Jesus que te presenteou com ela. Agora, o que eu e você precisamos fazer? Honrar uns aos outros. Cuidar uns dos outros, sabe, estar perto uns dos outros, nos importarmos uns com os outros, senão, a gente começa a sentir sono, porque aquele jovem caiu daquela janela, porque aquela celebração, aquele momento deixou de ser interessante. Você sabe qual é o maior risco que você corre como igreja do Senhor nessa terra? Fazer com que a importância do corpo deixe de ser interessante. Fazer com que a importância dos membros deixem de ser interessante. Você já deitou no sofá da tua casa para ver um filme, e com 15 minutos de filme você ficou pensando, eu não estou entendendo nada. E aí no meio do filme você dorme. E depois de 15 minutos você acorda e aí você continua sem entender nada. Por que você dorme? Porque deixou de ser interessante. Agora, quando você está vendo um filme ou uma série que é muito legal e muito interessante, parece que você quer entrar dentro da televisão. Você já assistiu um filme, uma série com alguém que é assim, a pessoa pega uma almofada, ela senta na ponta do sofá, ela fica olhando assim, parece que a qualquer momento ela vai voar na televisão. Porque está interessante. Agora, quando não nos interessa, a gente dorme no meio do filme. Eu não sei aqui quem é casado, quem é noivo, quem tem namorado, mas a minha esposa, ela gosta muito de ver filme romântico. Sabe assim, aqueles romances, aquele amor. E não é assim que eu quero... Quem gosta? Senão eu vou cuidar com o que eu vou falar. Quem gosta de filmes românticos? Pode levantar a mão. Você sabe, para mim, qual que é o negócio? É sempre o mesmo começo, mesmo meio, mesmo fim. Primeiro eles se encontram brilhantemente, depois eles se apaixonam perdidamente, depois eles brigam porque alguém mentiu para alguém, e depois no fim do filme eles ficam juntos. É sempre isso. E eu participo desse momento com ela, porque eu amo ela. E amando ela, eu tenho que assistir aquele filme com ela. E esse é um ponto muito importante da vida em comunhão. É que nem sempre você vai fazer por você, às vezes você vai ter que fazer pelo outro. Consegue entender isso? Às vezes nós, como casais, entendemos até. Mas isso serve para nós amigos, para nós irmãos em Cristo. Nem sempre eu faço o que eu amo, mas às vezes eu tenho que fazer para agradar o meu irmão. Às vezes eu tenho que fazer para cuidar do outro. Às vezes eu tenho que fazer porque eu sei que isso é importante para ele. E se ele é o meu irmão em Cristo, isso é importante para mim também. E aí eu estava falando para você do filme, né? Aí a gente está lá assistindo o filme. Aí, para mim isso não é muito interessante. Aí quer ver ela ficar brava? Eu amo ver filme de ação. Tiro, sangue, e gritaria e correria. É quando assim o casal vai se encontrar, vai acontecer alguma coisa, eu falo para ela, meu Deus, amor, agora ela podia puxar uma faca e matar todo mundo. Ela fala, que isso? O que está acontecendo? Aí eu falo, mas é assim que o filme ia ficar interessante, uma coisa de ação, um negócio. É ou não é? Os homens aí que gostam de um filme, já pensou do nada ela puxar uma metralhadora assim, e ela é uma espiã secreta, sei lá, eu fico pirando nessas coisas, para ver se o filme fica interessante, porque senão no meio do filme eu vou dormir, porque senão no meio do filme eu vou perder o interesse por ele. E por que eu estou te falando isso? Porque muita gente dentro da igreja está dormindo porque a comunhão deixou de ser importante. Porque muita gente dentro da igreja está cochilando porque a comunhão deixou de ser parte fundamental da vida com Deus. Você não faz e você não participa da comunhão para agradar o pastor, você participa da comunhão porque a comunhão agrada a Deus. Deus nos criou seres de unidade, Deus nos criou pessoas para conviver em união, em comunhão. Então, quando nós temos comunhão uns com os outros, nós agradamos a Deus.
nós fazemos com que o nome do Senhor seja exaltado. Nós fazemos com que Deus seja glorificado através de nós. Por isso é muito importante, no meio da comunhão, nós não ficarmos com sono. Por isso que é muito importante, no meio da unidade, nós não termos sono. Porque o sono faz a gente cair. O sono faz com que a gente se perca no meio do caminho. Então, eu e você não podemos ser só espectadores daquilo que Deus está fazendo, nós precisamos participar. Eu e você não podemos estar nas beiradas, nos cantos, nós precisamos estar no meio, no centro, na comunhão. Nós não podemos ter sono. E o quarto e mais importante ponto dessa mensagem: a gente precisa sair da janela. Nós precisamos sair das beiradas da vida e vir para o centro, para o meio da comunhão. Você sabe por quê? Porque a janela é um lugar de ruídos. A janela é um lugar onde nós ouvimos e vemos muitas coisas. Sabe por quê? Porque na janela você está com um ouvido para dentro e um ouvido para fora. Na janela você está com um olho para dentro e um olho para fora. Na janela você ouve o que Deus fala, mas na janela você também ouve o que o mundo fala. Na janela você vê o que Deus está fazendo, mas com uma virada de pescoço você vê o que o mundo está fazendo. E aí nós vivemos essa dualidade da vida. Porque nós somos sim movidos pelo que vemos e ouvimos. Ou por onde vem a nossa fé? Ou por onde vem a nossa fidelidade ao Senhor? Então nós precisamos sair das janelas, porque as janelas são os lugares de ruído. Muitas vezes as pessoas formam a nossa opinião. Você quer ver só uma coisa? Eu não vou pedir para você levantar a mão para você não se expor, mas pensa com você. Presta atenção nessa pergunta, quem já tirou uma opinião de alguém baseado no que outra pessoa falou? Por exemplo, você conhece o fulano, e aí você tem uma opinião sobre o fulano. Aí chega alguém e fala para você: você já percebeu que o fulano é assim? Aí fica pensando: eu nunca percebi. E aí depois você só consegue ver o fulano do jeito que essa pessoa falou. Já aconteceu isso com você? É óbvio que já, com todo mundo. Por quê? Porque alguém nos mostrou algo que nós não estávamos vendo. Alguém nos falou algo que nós não estávamos percebendo. Agora, qual que é o problema disso? O problema disso é quando nós estamos na janela, porque na janela você ouve todo mundo. Na janela você ouve quem passa na rua, na janela você ouve quem está dentro, na janela você ouve quem está fora. Na janela o Eutico estava vendo Paulo pregando lá na frente, mas estava vendo o irmão levantando para pegar água, mas estava vendo outro levantando para ir no banheiro, mas estava vendo a criança chorando, mas estava vendo o vizinho guardando o carro na garagem que morava na frente da casa. Estava vendo tudo. Então, aonde eu e você precisamos estar? No centro, no meio, na comunhão, num lugar onde existe unidade. E o mais importante da comunhão e da unidade: nesse lugar existe segurança. Nesse lugar existe verdade. Porque existem dois pontos negativos quando nós falamos sobre a comunhão. Dois pontos que todo mundo reclama sobre a comunhão. Dois pontos que todo mundo fala: não consigo por causa disso. Primeiro ponto: é porque a gente é diferente. Primeiro ponto que muita gente critica ou não gosta de participar da comunhão é por conta das nossas diferenças. Todo mundo aqui veio de um lugar, recebeu uma educação diferente, mora numa casa diferente, tem culturas diferentes, tem costumes diferentes, nós somos diferentes. Agora, as nossas diferenças deveriam nos unir e não nos separar. O problema é que as nossas diferenças nos separam. O fulano é muito diferente de mim, então eu não quero caminhar com ele. Você já parou para pensar que a diferença dele pode ser exatamente o que está faltando em você? Você quer ver só uma coisa? Eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Uma coisa que eu estou cuidando muito comigo nos últimos dias. Quem é que é muito ansioso? Levanta a mão assim, pode levantar a mão. Eu sei como é que é, eu passo por isso. Eu sou aquela pessoa ansiosa de comprar alguma coisa e pagar o frete mais caro para ter logo. Ou então de ir na loja para tentar comprar logo, para ter logo. Você já passou por isso alguma vez na vida? Sabe esses sites da China aí? Eu não consigo, me dá vontade de pular no rio e ir nadando lá no navio e buscar o meu negócio. Aí o que eu faço? O que passa na minha cabeça? Gente devagar me irrita. Mas as pessoas devagar são muito importantes para mim, porque elas me desaceleram um pouco. Você já pensou, se todo ansioso começa a andar só com os ansiosos? Vira uma loucura o mundo. Agora, os ansiosos precisam das pessoas mais calmas. Cara, dá uma segurada, espera, relaxa, toma uma água. Você já andou com alguém muito devagar assim que chega a te irritar?
Fica pensando, meu Deus, o que o fulano está fazendo da vida dele? Onde é que ele vai com essa... Mas as pessoas mais calmas são importantíssimas para os ansiosos. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que é muito marcha lenta, muito devagar, muito não sei o quê, ela precisa de alguém acelerado do lado dela, para puxar ela, para empurrar ela. Então, as nossas diferenças, ao invés de nos separar, precisam nos unir. E aí lá em Romanos, Paulo vai falar algo muito importante sobre a igreja. Paulo vai falar que a igreja é o corpo de Cristo. E o nosso corpo, ele é formado de vários membros. De igual forma, a igreja é formada de vários membros, aonde Cristo é o cabeça e nós, a igreja de Cristo, somos o corpo. E o corpo tem vários membros diferentes uns dos outros. Por isso que você é assim, o outro é daquele jeito, o outro é daquele outro jeito. E nós formamos o corpo, porque nós somos diferentes. Então as nossas diferenças não podem mais nos separar, as nossas diferenças precisam nos unir. Então talvez o que eu e você precisamos começar a fazer é celebrar as nossas diferenças. É celebrar que eu não sou igual a você e que você não é igual a mim. Então eu posso preencher algo que falta em você e você com certeza preenche algo que falta em mim. E desse jeito nós preenchemos algo que Blumenau precisa, nós preenchemos algo que essa igreja precisa, nós preenchemos algo que o céu precisa liberar sobre essa cidade. Quando os diferentes se encontram, eles formam um corpo. Quando os diferentes se encontram, eles formam uma unidade. E isso é o que nos faz ser igreja, a união dos diferentes. A união dos problemáticos, a união dos pecadores, a união dos estranhos, a união daqueles que entenderam que se não fosse Cristo a gente estava perdido, a união daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a união daqueles que encontraram a graça salvadora, redentora que nos transformou, que trouxe sobre nós uma consciência de que nós somos justificados e escolhidos no Senhor. É isso que nos faz ser igreja. O que nos faz ser igreja não é um som bom, não é uma iluminação boa, não é um bom prédio. O que nos faz ser igreja é uma união de propósito e de coração. A gente está indo para o mesmo lado. Nós estamos caminhando pelo mesmo caminho, nós estamos indo no mesmo propósito. É isso que nos faz ser igreja. Você sabe aonde a igreja, que é o corpo de Cristo, se perde? Quando nós perdemos o senso de propósito. Quando os meus interesses são maiores do que o seu. Quando a minha dor é maior do que a sua, quando o meu sofrimento é mais sofrido que o seu, quando os meus problemas são infinitamente maiores do que os seus. Agora, quando nós estamos em uma união de coração e de propósito, nós estamos indo para o mesmo lugar, isso nos torna igreja, nós somos um. Ou não foi essa a oração de Jesus, dizendo, Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo? Que dentro de nós exista essa união de propósito, que dentro de nós exista esse senso de caminho, nós estamos indo para o mesmo lado, nós estamos indo para o mesmo lugar. Se no meio do caminho alguém cair, a gente junta, a gente levanta, vamos embora. Se no meio do caminho alguém se perder, a gente traz de volta. Se no meio do caminho alguém tropeçar, a gente ajuda a pessoa a se levantar. Agora, como isso tudo vai acontecer? Quando nós estivermos em união, quando nós estivermos juntos, unidos no mesmo propósito. Sabe, quando nós estamos indo para o mesmo lugar. Um outro ponto que nos separa muito, os nossos pecados. A verdade é que todo mundo erra, todo mundo peca e todo mundo falha. Agora, dentro desse lugar de que todo mundo peca e todo mundo falha, existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que pecam e erram e se sentem imerecedoras ou se sentem desapropriadas a estar na comunhão. E quando essa pessoa peca ou erra, a primeira atitude dela é não responder mais o WhatsApp, é não vir mais à igreja, é não querer mais os amigos da igreja, é não querer mais fazer parte da comunhão. Esse é o primeiro tipo de pessoas, o que peca, o que erra e sai fora, e foge da igreja, e foge de Jesus, e foge de Cristo, e foge do amigo que liga, e foge da mensagem do pastor. E existe o segundo tipo de pessoa, o que também peca, o que também erra, mas ele não se sente um pecador, ele acha que ele é perfeito, ele acha que Jesus só morreu por ele é o suplente da Trindade. Se alguém do Pai, do Filho e do Espírito Santo desistir da vida, ele assume. Ele é o semideus, ele é aquele que ele é santo e que ele é perfeito, que todo mundo na igreja peca, menos ele é o ideal. Ele é o Paulo da igreja, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. E qual que é o problema desses dois tipos de pessoas? É que os dois tipos de pessoas acabam com a comunhão, um porque foge, e o outro porque se coloca em um lugar inacessível, se coloca em um lugar onde eu nunca vou conseguir chegar ou alcançar, e ele não está naquele lugar porque ele é perfeito, ele está naquele lugar porque ele se colocou naquele lugar. Então, se você está aqui nessa noite,
e você é esse pecador que quando peca foge, para você existe graça, reconciliação, salvação, para você existe algo que eu entendi na minha vida. Na luta contra o pecado, na luta do espírito contra a carne, quem perde não é quem cai, quem perde é quem desiste de lutar. Quem perde não é quem peca, quem perde é quem aceitou que a vida é desse jeito e se joga para o pecado mesmo. Quem perde nessa luta não é quem tropeçou, quem perde nessa luta é quem cansou de lutar, quem desistiu. Esse perdeu. Agora, enquanto existir força, enquanto existir vontade, enquanto você for um inconformado com a vida de pecado, ainda existe chance, ainda existe graça e ainda existe misericórdia. E se você está aqui e você é o segundo tipo de pessoa, e aí vem uma notícia muito ruim, que provavelmente você nem vai ouvir isso que eu vou falar para você, mas de alguma forma acessar o seu coração, se arrependa. Porque o mesmo Jesus que morreu por você, morreu pelo pecador que pode entrar daqui 5 minutos e vai ser salvo junto com todo mundo. O mesmo Jesus que morreu por você é o Jesus que morreu pelos ladrões que estavam na cruz. Que um foi salvo instantaneamente, o outro continuou xingando e maldizendo mesmo. Esse mesmo Jesus é aquele que conta aquela parábola dos trabalhadores, aonde os que chegaram primeiro e os que chegaram por último receberam o mesmo salário. Porque Jesus morreu por todos nós de igual forma. Então, na comunhão, nós precisamos entender que um não é mais pecador do que o outro, um não erra mais do que o outro. Todos erraram, todos pecaram, todos precisam da graça misericordiosa e salvadora de Cristo Jesus, que está sobre a igreja, que está sobre a comunhão da igreja, que está sobre a unidade da igreja. Amém? E agora 2 pontos importantes sobre a comunhão. 2 pontos importantes porque eu e você devemos caminhar juntos. O primeiro ponto é que eu e você precisamos caminhar junto porque é na unidade e na comunhão que o Senhor derrama a bênção. É na unidade e na comunhão que o Senhor derrama a provisão. A igreja é o melhor lugar para o cara que está sem emprego arrumar emprego. A igreja é o melhor lugar para a pessoa que está sem propósito encontrar o propósito. A igreja é o melhor lugar para a pessoa que precisa de uma oportunidade encontrar a oportunidade. Talvez o que para você hoje seja uma necessidade, para outra pessoa é aquilo que ela está procurando suprir essa necessidade. A igreja é o lugar que o que quer vender o carro e o que quer comprar o carro estão sentados no mesmo lugar. A igreja é o lugar que o que está precisando de emprego e o que está tendo um emprego para oferecer estão sentados no mesmo lugar. A igreja é o lugar onde o que está solteiro e a que está solteira estão no mesmo lugar. Você recebe quem quiser, em nome de Jesus. Vai pegando, vai dando glória. Mas você consegue entender? A igreja é o que nos une e é o que nos dá esse senso de propósito, é onde o Senhor derrama a bênção dele. Eu me lembro que eu entrei na igreja, no CI, lá em Itajaí, no segundo culto da igreja. A igreja foi para o prédio, saiu da oficina do pastor Fabiano e foi para o prédio, o primeiro culto foi num domingo. E nós fomos, eu e a minha família, no segundo culto, numa quinta-feira. Que naquela época ainda era na quinta-feira o culto. E eu tinha 9 anos de idade, hoje eu tenho 22. Então eu era uma criança. E eu ouvia muitas palavras, eu ouvia muita gente falando muita coisa. Isso que nós vivemos hoje, que vocês vivem aqui em Blumenau, que a gente vive lá em Itajaí, que nós como igreja CI vivemos, eu ouço desde criança que vai acontecer. E a pergunta que eu faço para você é, quanta gente já ouviu promessa em cima de promessa e no meio do caminho vai embora? E no meio do caminho desiste. Aonde está o poder da comunhão? De nós nos mantermos unidos, de nós nos mantermos firmes no mesmo propósito. O CI em Blumenau está completando 6 anos. Palavras que foram liberadas há 6 anos atrás estão se cumprindo. A pergunta que eu faço para você é, aonde estão as pessoas que ouviram as mesmas palavras que talvez você que está aqui sentado ouviu? Desistiram no meio do caminho. O que cabe a nós? Julgar os que desistiram? Não, cuidar para a gente não desistir. Se policiar porque nós somos tentados a desistir, porque nós somos tentados a abandonar. Agora, no meio da comunhão, Deus derrama a bênção sobre nós. Eu me lembro, enquanto eu escrevi essa mensagem chorando, porque eu me lembro do poder da comunhão. A primeira vez que eu dormi num hotel foi com o povo da igreja. A primeira vez que eu andei de avião foi com o povo da igreja. A primeira vez que eu saí do país foi o povo da igreja que me levou. É o poder da comunhão, é o poder de nós estarmos juntos. É o poder de eu ser igreja com você e não sozinho lá no meu quarto, lá na minha casa. É o poder de nós estarmos em unidade.
Deus me deu a graça de pastorear a mídia da igreja, e graças a Deus hoje a nossa mídia é muito grande, mas um dia foi só uma pessoa, um dia foi só 2 pessoas, e existem pessoas que servem com a gente hoje, que entraram na igreja e não sabiam como pegar uma câmera fotográfica, e hoje o que paga as contas dela e coloca comida na mesa dela, é a fotografia que ela aprendeu na igreja. Você consegue entender o poder da comunhão, o poder de uma igreja gerar pessoas para a vida? Nós não geramos pessoas para nós geramos pessoas para a vida, para nós termos uma sociedade melhor, uma cidade melhor, para nós termos um país melhor. Esse é o papel da igreja. A igreja cumpre um papel fundamental e indispensável para o Estado. Para todos nós, o serviço que a igreja presta não é só para os seus membros, é através também dos seus membros. É a pessoa que você conhece lá na sua casa, é a pessoa que você conhece lá no seu trabalho, é a pessoa do seu condomínio. É quando eu e você espalhamos a bênção que é ser igreja pelo mundo. Um outro ponto muito importante do poder da igreja e da comunhão é a alegria que Deus derrama na comunhão. Quem nunca chegou num culto triste, cabisbaixo, entristecido, vontade de desistir de tudo, e chega na igreja e tem alguém lá na porta com um sorriso escandaloso para você? E você nem está com vontade de sorrir, mas você fica, meu Deus, como que eu não vou sorrir para essa pessoa, o tanto que ela está sorrindo para mim? E aí você sorri para essa pessoa, e essa pessoa te dá um abraço apertado, como talvez você não sentia há muito tempo. E aí para você é um suspiro para a sua alma. E aí você chega em um culto como esse, e aí você sai da porta, você chega e senta numa cadeira como essa, e alguém que vai abrir esse culto diz para você, boa noite, seja muito bem-vindo. Há quanto tempo você já não era bem-vindo em um monte de lugar? E tem alguém dizendo para você, você é muito bem-vindo. E aí o culto começa e as pessoas puxam palmas, e puxam sorrisos, e puxam alegria, e falam, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, e há muito tempo alguém que estava do seu lado não te cumprimentava, e aí o culto começa, e alguém sobe aqui e te fala palavras de amor e de esperança, e quando você vê de repente os seus problemas já se tornaram irrelevantes diante da poderosa glória que é derramada na comunhão. Você sabe por que nós estamos nos tornando pessoas egoístas e os maiores sofredores de todos os tempos? Porque a gente parou de ouvir as histórias das pessoas. Você chega triste na igreja, e aí te pergunta, por que você está tão triste? A pessoa fala, é porque o meu gato morreu. E aí você chega para conversar com alguém, e aí cara, tá bem? Não, estou meio triste, o que aconteceu? Minha mãe morreu. Aí você fica pensando, meu Deus, foi só o meu gato. Mas o meu gato é tão importante, mas ele perdeu a mãe dele. E aí no meio da comunhão, eu perdi alguém muito especial, você também, vamos se abraçar e vamos chorar junto. E aí o cara chega muito feliz, o que aconteceu? Eu comprei um carro. E aí a pessoa fala, você também está muito feliz, o que aconteceu? Eu comprei um relógio. Aí eu fico pensando, ele comprou um carro, ele comprou um relógio. Que legal, nós dois compramos alguma coisa, cara, vamos ser felizes junto. Você consegue entender? O poder da comunhão é o poder de que a gente sofre junto, a gente se alegra junto, é o poder da gente passa trabalho junto, mas a gente também celebra junto. O poder da comunhão é o poder de que Atos dos Apóstolos viviam, eles tinham tudo em comum. Eles eram abençoados, eles eram prósperos, eles sofriam, eles eram perseguidos, mas era tudo em comum. É o poder de quando nós estamos juntos. E sabe, eu acredito de verdade que essa palavra é muito profética para essa igreja e para esse tempo. Nós estamos na semana do aniversário dessa igreja. E o que é mais importante do que a celebração de um aniversário? Você já foi em um aniversário legal, onde... Porque hoje em dia a gente vive no tempo que a pessoa não gosta nem de celebrar a própria vida. Mas já foi um aniversário que a pessoa gosta de celebrar a vida? Às vezes ela é até meio chata, canta um monte de parabéns o tempo todo. A minha esposa, ela ama o aniversário dela. E eu brinco com ela que o aniversário dela é aniversário judeu. Que é uma semana de festa. A gente contou agora, ela fez aniversário em setembro, foram 12 parabéns. Onde a gente chega, canta parabéns, onde a gente chega tem um bolo. Você consegue entender a importância de celebrar a vida? E essa semana nós vamos celebrar a vida dessa igreja. Que se não fosse você, era só um prédio bonito em Blumenau. Que se não fosse você, era só um prédio legal nessa cidade. Agora, o que faz dessa igreja ser igreja? Você. O que faz dessa igreja ser igreja? Os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, as nossas perdas, os nossos ganhos. O que nos faz ser igreja é a nossa comunhão. O que nos faz ser igreja é que a gente ama isso, a gente ama passar trabalho junto, a gente ama rir junto. Se tiver que se entregar, a gente vai se entregar. Se tiver que se proteger, a gente vai se proteger. O que nos faz ser igreja é que nós temos tudo em comum. Eu te amo, você me ama, às vezes você vai me odiar e eu vou te odiar também, mas depois a gente se abraça, porque a gente tem tudo em comum. Você consegue entender o poder da unidade de Cristo em nós?
quando nós nos tratamos como irmãos em Cristo. O irmão não é aquele que você dá boa noite, a paz do Senhor na igreja. O irmão é aquele que você trata como irmão. O problema é que às vezes a gente dá boa noite para o irmão na porta da igreja, e se o irmão precisa da gente, a gente trata ele como um primo bem distante. Agora eu e você precisamos nos tratar como irmãos. O teu sofrimento é o meu sofrimento, a tua dor é a minha dor, a tua luta é a minha luta. Quando nós nos tratarmos como irmãos, como membros da mesma família de fé, que é o que Paulo diz aos Efésios, o que o Senhor tem para derramar sobre nós, Ele derramará quando nós estivermos juntos, unidos em propósito. E eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer nessa cidade, através dessa igreja, já está fazendo. Agora, essa igreja está entrando em um novo nível, em um novo ano. Nós estamos celebrando um aniversário e um novo ciclo se fecha e um novo ciclo se inicia. Agora, a gente precisa estar junto. Para o ciclo que essa igreja vai entrar, essa igreja precisa de você. E quando eu digo essa igreja, não é o pastor carioca, pastor aquele, não. É a pessoa que está do seu lado. É a pessoa que está lá no estacionamento cuidando do seu carro agora, é a pessoa que está lá em cima cuidando do seu filho. É essa igreja, é nós. Nós precisamos uns dos outros. Você é indispensável, eu sou indispensável. Deus não precisa de nós, mas Ele está chamando a gente para participar. Deus não precisa de mim como um pregador, mas Ele me chamou para participar, e é loucura da minha parte dizer que não. Essa é noite de uma resposta a uma convocação para comunhão, para ser parte, para ser unidade. É você entrar no banheiro e não é sair do banheiro e ir lá e reclamar para o cooperador, a pia eu acho que está meio suja, não. O banheiro é seu. Ajuda a limpar o banheiro. É você levantar da cadeira agora e o envelope cair da cadeira e você avisar o cooperador, o envelope caiu lá, não. O envelope é seu, é nosso. Consegue entender? Tudo isso aqui é da nossa família. Quando acontece alguma coisa lá na sua casa, você não vai lá e você fala para o seu filho, junta lá que o negócio caiu. Você não fala para sua esposa, junta lá que quebrou o negócio. Não, é nosso, é da nossa família. Pertence à nossa casa. O que eu e você precisamos fazer então? Entender que nós somos um. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. E para pessoas que entenderam que são um, que são uma unidade do corpo de Cristo nessa terra, quando nós entendemos esse lugar de unidade e comunhão, de propósito e de verdade, as nossas diferenças se tornam irrelevantes. As nossas diferenças se tornam descartáveis diante daquilo que Cristo quer fazer em nós e através de nós. Por isso que essa mensagem dessa noite é uma convocação para você. Deus está te chamando para ser um com essa igreja, com essa casa. Eu repito para você, não é ser um com essa placa, não é ser um com essa visão, não é ser um com esse prédio, não é ser um com esse som, não. É ser um com essa pessoa que está do seu lado. É ser um com o irmão que chegou mais cedo e abriu essa igreja. É ser um com o irmão que vai ficar aqui até mais tarde e vai fechar essa igreja. É sair do lugar de espectador e chegar para alguém e falar assim, precisa de alguma coisa, conta comigo. Eu sou um. Isso aqui é minha responsabilidade. Isso aqui eu preciso fazer parte. Deus está escrevendo uma história sobre Blumenau e eu quero que o meu nome faça parte dessa história. Deus está escrevendo uma história com essa igreja e eu sou parte dessa igreja, eu quero fazer parte dessa história. Você sabe quando vão contar a história e falar do fulano que fez isso, do fulano que fez aquilo? Você faz parte dessa história. Você precisa fazer parte dessa história. Deus não te colocou nesse lugar para você ser um espectador. Se você quiser ficar nesse lugar de espectador, é muito bom. Você vê, você ouve, você escuta, você até bate palma, você até dá risada das piadas que contam, porque você é um espectador, você está, de certa forma, consumindo aquilo que está sendo gerado. Agora quem vive é quem faz parte. Agora quem vive é quem está dentro. Você pode continuar sendo o corneteiro do estádio que fica na beira do gramado gritando, tira esse, põe aquele, coloca aquele outro, inverte a posição. Mas você pode também entrar no jogo. Talvez você vai entrar no jogo e você não quer sair jogando, mas participa do banco de reserva. No banco de reserva já é ser parte. Você já está dentro do campo. Você já pode falar e eles vão te escutar.
Você já pode fazer parte um pouco. Agora, o que Deus quer de verdade é te colocar em campo. O que Deus quer de verdade é que você faça parte do time, aonde todos jogam. Em um time, se o atacante falha, o zagueiro erra também. Em um time, se o goleiro peca, o técnico também é cobrado. Em um time, se qualquer um das pontas falha, todos falharam. Um time, quando todos ganham, todos celebram a vitória. E um time, quando todos perdem, todos choram a derrota. Mas continuam sendo um time. E o que Deus nos chama para ser é um time. O que Deus tem para nós é uma corrida. E essa corrida não é uma corrida de 100 metros rasos, onde eu saio correndo e não importa quem está atrás de mim. Não. Essa corrida é uma corrida de bastão. Eu saio correndo. Eu preciso cuidar com quem está vindo atrás de mim, porque eu tenho que passar o bastão. Se o bastão cair, a gente perde muito tempo. Se o bastão cair, a gente vai sofrer. Por isso que nós precisamos estar entrosados. O bastão vai de uma mão para outra e ele não cai quando nós somos um, quando nós estamos unidos. Quando eu, que corro muito rápido, preciso diminuir um pouco a minha velocidade, porque o outro não corre tão rápido como eu. Mas o que não corre tão rápido como eu não deixa de ser importante, porque se eu corro muito rápido, eu também me canso rápido. E o que está vindo atrás, ele vai continuar o trabalho que eu já fiz. E isso nos torna um corpo. Se você vai fazer uma força com um membro do seu corpo, você usa todos os membros do seu corpo. A anatomia do nosso corpo é onde um músculo precisa do outro. Se uma perna se cansa, você tem a outra. Se um braço fadiga, você tem o outro. Agora, nós precisamos ser esse corpo, unidos e alinhados. Por isso eu não tenho um apelo para você vir aqui na frente nessa mensagem. Eu tenho um apelo para você cair para dentro nessa mensagem. Eu não quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero que conscientemente, aqui dentro, você caia para dentro da visão, do propósito, do chamado que Deus tem para você nesse corpo, que é a igreja de Cristo em Blumenau. E se prepara para você ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Nós vamos adorar ao Senhor agora. E eu queria que de verdade você fechasse os seus olhos e pensasse: aonde eu estou falhando na minha comunhão? Será que eu não preciso participar mais? Será que eu não preciso ser mais parte? Ou às vezes eu estou participando muito, mas o meu coração não está nisso aqui. E eu preciso fazer com o coração. De verdade, eu queria que você fechasse os seus olhos e você pensasse sobre isso. Enquanto nós adoramos ao Senhor, que o Senhor ministre ao seu coração. Quais são as áreas da sua vida que você precisa ter mais unidade? Que você precisa entender que não é você por você, deixa nós sermos junto com você. Feche seus olhos e adore ao Senhor. E o Senhor ministre ao seu coração agora em nome de Jesus. Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, nessa noite,
como irmãos, como amigos, como aqueles que partilham da mesma fé, que têm a mesma crença, mas que sobretudo estão alinhados no mesmo coração e no mesmo propósito. Pai, nós oramos juntos agora como igreja do Senhor em Blumenau, nessa cidade, a serviço do reino de Deus nessa cidade. Nós oramos, Pai, para que o Senhor fortaleça a nossa comunhão, para que o Senhor fortaleça a nossa unidade. Aquele que está caído, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a como igreja o colocar de pé. Aquele que está na janela, que o Senhor possa como igreja nos ajudar a enxergar e trazer para dentro. Mas sobretudo, Deus, nos ajude a estar no centro da comunhão. Nos ajude a estar nesse lugar de segurança, nos ajude a estar nesse lugar de partir do pão, nos ajude a estar nesse lugar de ter o mesmo coração, de termos tudo em comum. Traga sobre nós, Deus, esse senso de unidade, esse senso de pertencimento, esse senso de propósito, esse senso aonde um não é mais importante do que o outro, mas todos são tão importantes quanto. Aonde aquele que tem muita experiência cuida do que chegou agora, aonde aquele que chegou agora olha para o mais experiente e o vê como uma referência. Nos ajuda, Deus, a ser um corpo unido, a ser um corpo alinhado, a ser um corpo entregue ao Senhor. Nós oramos, Deus, pelas casas de cada um aqui, pelos trabalhos, pelos lugares aonde nós não estamos ali somente frequentando, mas onde nós estamos representando o Teu reino e a Tua palavra. Nós oramos e te pedimos, Deus, institua-nos como embaixadores do Teu reino nessa terra, nessa cidade, aonde a planta dos nossos pés chegar, aonde as nossas mãos tocarem, aonde as nossas vistas alcançarem, ali naquele lugar, o Teu propósito sendo estabelecido e a Tua vontade sendo feita. Eu oro, Pai, nessa noite com os meus irmãos, e nós te pedimos, Deus, para que o Senhor derrame sobre nós graça, sabedoria e ousadia do céu. Aquele que chegou aqui cansado e sobrecarregado, essa é uma noite de alívio. É alívio porque eu tenho alguém que vai me ajudar a carregar o meu fardo, porque eu tenho alguém que vai me ajudar nas minhas necessidades. Essa é noite de encontro e de comunhão, de partir do pão, de ser um. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e adoramos o Teu nome, porque sabemos que Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus que se entregou por nós, Tu és o Deus que morreu por nós, Tu és o Deus que nos escolheu mesmo antes da criação do mundo. Levante a sua voz, cante isso de todo o seu coração. Nós te adoramos, Jesus, seja exaltado.